Boys! No vídeo de hoje vocês vão ver algumas das melhores vezes em que o BTS acabou perdendo a linha e até soltou uns palavrões em alguns momentos. Bora lá, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele super like. O BTS com certeza é conhecido por ser muito formal e educado até mesmo com seus fãs. Eles costumam demonstrar que apesar de eles quererem estar próximos sim dos seus fãs, eles também querem manter uma boa imagem e todo esse tipo de coisa. Mas eles mesmos também sabem que às vezes a coisa precisa de uma palavrinha a mais. Um grande exemplo disso foi quando o Jin, Suga e Jimin resolveram jogar Just Dance. Os ARMYs foram os responsáveis por recomendar esse jogo a eles. Eles perceberam que apesar das coreografias não serem tão difíceis quanto as que o BTS geralmente pratica, o jogo ainda pedia que eles fizessem alguns movimentos meio fora do comum. E nesse cenário, o Jimin, que estava tão concentrado no jogo, disse: "Isso é muito doido", quase mudando a palavra que ele tinha dito na hora para um palavrão. Ele percebeu o que estava prestes a fazer e cobriu a boca, até dizendo depois do jogo que ele quase xingou por causa dele. Então sim, apesar dos meninos nem sempre mostrarem na frente das câmeras, nós sabemos que eles têm uma maneira muito ampla de se expressar, especialmente se a situação for tensa. E tensão é o que vemos sempre que alguém resolve interromper o Jimin. Não foi apenas um momento em que o Jimin mostrou como fica irritado quando os membros interrompem ele. Inclusive, quem mais faz isso com o Jimin é o Jungkook, que já deve ter percebido que isso irrita ele e já faz isso de propósito. Mas houve uma vez em que o Namjoon conseguiu fazer isso até mais do que o Jungkook. Na filmagem da versão em Los Angeles de Boy in Love, os meninos se dividiram em pares, e o Jimin ficou com o Namjoon para a gravação do MV, interagindo dessa forma com a convidada. Só que talvez Namjoon tenha levado a vibe de hip hop um pouco demais, porque em vários momentos ele interrompia os movimentos do Jimin, o colocando para o lado, dando empurradinhas ou coisa do tipo, e a cada vez que ele fazia isso, o Jimin parecia mais irritado. Isso aconteceu durante o reality show do BTS chamado American Hustle Live. E esse com certeza deve ter sido um dos realities em que o BTS mais passou raiva, de tanto desaforo que eles tiveram que aguentar. Se fosse só uma briguinha ou outra com os membros, eles ainda conseguiriam relevar, mas isso foi muito além com os participantes. O Jimin e o Jungkook demonstraram isso quando tiveram que cumprir a tarefa de limpeza em um depósito perto de uma pista de pouso, onde o dono não era nada além de rude. O Jimin até comentou que eles estavam se esforçando e o homem só estava sendo ignorante. O Jungkook até disse que quando eles saíssem, gostaria de dizer a esse senhor para viver enquanto limpa aquele lugar pelo menos uma vez de vez em quando. E para deixar duas pessoas que são tão educadas e pacientes nesse nível, já podemos saber que a pessoa não é boa coisa, né? Mais do que isso, o homem foi além e colocou uma criança de 14 anos para supervisionar o Jimin e o Jungkook. E essa criança gostava especialmente de dizer o quanto o Jungkook fazia o trabalho melhor do que o Jimin. E isso, claro, deixou eles mais irritados do que já estavam, principalmente o Jimin, que até disse que o menino devia entrar e jogar videogame, e que ele poderia bater nele depois que ele terminasse isso. Quando o Jungkook tentou falar com o Jimin nesse momento, o Jimin nem queria ouvir porque ele estava muito irritado. Mas o que o Jungkook estava tentando dizer era que os outros times deveriam estar fazendo algo menos cansativo do que o que eles estavam fazendo. Afinal, limpar aviões não é uma tarefa muito fácil. Mas o Jimin só respondeu que pelo menos eles não estavam sendo importunados por um garoto de 14 anos. E além do fato do menino e o dono estar provocando eles, essa questão de receber ordens por alguém tão mais novo também deve ter ajudado na raiva que o Jimin estava passando. No final, o Jimin saiu de lá mais irritado do que satisfeito, insistindo que ele iria bater no garoto antes de ir embora. Sabemos que isso não aconteceu, mas a vontade do Jimin ficou bem clara. E não é para menos, um dia todo só de desaforos, e quando finalmente conseguiram terminar, ao invés de um elogio, acabaram com a cara suja de poeira, qualquer um ficaria muito irritado. O Jin e o Suga também passaram por algo parecido, mas muito mais sério. No mesmo reality, o mentor que estava com eles era uma pessoa muito problemática, que não queria cooperar com nada e muito menos ouvir o que eles tinham a dizer. Algumas vezes, inclusive, ele até ignorava o que o Jin e o Suga diziam. A equipe deles tinha a missão de preparar uma performance junto com o tema de cozinha. Para isso, o Jin e o Suga deram a ideia de usar aventais. Mas o parceiro deles disse que não iria usar aquilo, não se importando com o time mesmo quando o Jin disse a eles que eles eram uma equipe, e dizendo para somente o Jin e o Suga fazerem aquilo. O Suga não aguentou isso e foi embora. O Jin tentou acalmar ele da forma que conseguiu, mas o Suga estava tão irritado que o Jin pediu a eles que parassem de filmar por um momento.
Mas realmente deve ser muito estressante você ter que trabalhar com uma pessoa que não quer cooperar com nada, só insulta suas ideias e diz que não vai fazer nada do que está sendo proposto, além de não ajudar em coisa alguma. Depois disso, os dois conseguiram se acalmar e voltaram às compras sozinhos, porque o Dante, o mentor deles na época, ficou no carro descansando enquanto eles iam às compras novamente. Eles queriam achar 2 bonecos de galinha para também caber na performance de cozinha que eles queriam fazer. Só que mesmo com o local sendo bem grande, eles não conseguiram achar 2 bonecos iguais. Então, quando eles voltaram com um dos bonecos não sendo igual ao outro, o homem acertou o Jim com o brinquedo. Sendo a pessoa mais paciente e educada que conhecemos, o Jim tentou manter a calma mais uma vez, mas o Suga pareceu não tolerar mais isso. E apesar do programa ter cortado o que o Suga disse ao homem, que deve ter sido várias verdades, o que sabemos é que depois disso, Dante não apareceu mais no programa. E foi uma das melhores decisões feitas nesse reality. Só gostaria mesmo de ouvir o que o Suga disse a ele. Vamos continuar falando sobre o Jin e o Suga, mas em uma situação mais diferente. Simplesmente não podemos deixar passar a vez em que o BTS fez uma mini batalha de rap entre os membros. E quando o Jin teve a sua vez, ele disse ao Jimin que fazia rap igual a Jay-Z. Parece que o Suga ficou tão chocado com isso que sem querer soltou um palavrão e disse que tudo tinha acabado, porque o Jin fazia rap igual a Jay-Z. Será que o Suga não quer emprestar um pouquinho desse sarcasmo porque ele é incrível? Pois é, parece que o Suga de vez em quando dá um trabalhinho pros editores. Ou melhor, coloca o efeito de censura pra funcionar. Como nessa outra vez em que o J-Hope teve a ideia de gravar o Suga enquanto ele dormia. Mas por acidente acabou acordando ele. E a primeira coisa que ele fez foi nada menos que xingar o J-Hope. Só que não dá pra contar com a edição se eles postam um vídeo sozinhos, né? Uma vez, os meninos postaram o Jin comendo uma grande quantidade de wasabi, o que já estava na cara que ia dar ruim. Tão ruim que o Jungkook soltou do nada um palavrão no fundo. Parece que o Jungkook entendeu bem o ditado sentir a dor do outro. E às vezes as coisas fluem assim mesmo na maior naturalidade. Como quando o BTS estava falando sobre sotaques e formas de falar de outros distritos da Coreia. E o Jimin se lembrou logo de como os palavrões da província de Jeolla são bastante detalhistas. Mais do que apenas pensar, ele resolveu soltar para todo mundo ouvir. Uma pena os editores terem trabalhado nesse dia, cortando a frase do Jimin e não deixando que tivéssemos a mesma reação de choque do Jungkook. E claro que para encerrar não podemos deixar de colocar aqui o momento mais recente em que o J-Hope apareceu perdendo a linha graças a ninguém menos que o Jimin. Durante um dos episódios do Intesup, o Jimin resolveu levar o J-Hope para as casas abandonadas que ficavam perto de onde eles estavam. No começo estava tudo mais ou menos, mas foi ficando mais difícil para o J-Hope aguentar. Principalmente quando o câmera aproveitou para fechar a porta quando o J-Hope entrou. Então o Jimin percebeu que depois de entrarem seria um bom momento para gritar. E foi mesmo, porque assim o J-Hope ficou tão assustado que começou a xingar de todos os nomes possíveis. Ele depois ainda reclamou que o Jimin fez ele xingar, mas nós ARMYs adoramos o momento. E você, ARMY, qual foi o seu momento favorito desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E antes de encerrar, claro, uma super dica pra você que gosta de comprar produtos do BTS. A dica é a loja Magic Box. No site da Magic Box você encontra produtos vendidos separadamente, como por exemplo esses que estamos mostrando, moletons, canecas, chaveiros e muito mais. Além de, claro, os kits maravilhosos da Magic Box. Lembrando que a Brasil Loves BTS tem um super cupom de desconto. É só você escrever Brasil Loves BTS na hora do cupom. Você pode pagar suas compras em diversas vezes, e até 4 vezes é sem juros. Corram aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para vocês acessarem e garantirem seus produtos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele super like. Obrigada por assistir e até a próxima. Bye bye!